São 5 para meia-noite agora. Tô parando de trabalhar agora, chegando em casa. A cadela tá latindo ali, ó. Eu vou lá. Eu tava me lembrando de uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Mas antes de contar essa história, eu gostaria de perguntar para vocês: será que é possível uma pessoa caminhar instantaneamente depois de ter tido 2 AVCs e ficado com metade do corpo paralisado? Só vou abrir o portão aqui, entrar dentro de casa, já vou contar pra vocês essa história. O seu Isaías e a esposa moravam perto da igreja. Ela teve um AVC, então um outro irmão, que morava perto da minha casa também, me convidou para ir até a casa deles para orar por ela. Nós fomos lá, oramos. Ao sair dali, o irmão olhou para mim e me perguntou: irmão Adeildo, você sentiu que Deus operou, que Deus curou? E eu disse assim: meu irmão, eu não senti nada. Eu acho que Deus não fez nada. Vamos seguir orando, vamos ver o que Deus vai fazer. Logo depois que a gente saiu da casa, ela teve um novo AVC. Tiveram que correr com ela, sua esposa teve que correr com ela, conseguir alguém para levar até o hospital. No outro dia, ela estava de volta em casa. No entanto, a metade do corpo dela havia ficado paralisado, lado direito. O rosto, não conseguia piscar o olho, o lado da boca estava caído, não conseguia mexer, o braço direito, a perna direita não conseguia mexer. Naquela noite, seu Isaías e a sua esposa resolveram visitar a igreja. Eles moravam bem pertinho, umas 2, 3 casas do lado da igreja, mas eles não tinham ido nenhuma vez. Naquela noite também eu fiquei sabendo que o seu Isaías era desviado da igreja. Ele havia sido até obreiro anos antes de conhecer a sua esposa. Eles estavam lá, sentados no último banco, ele do lado e ela do outro, mas bem na beira do corredor, e ele se posicionou ali para poder ficar cuidando dela. Eu estava no púlpito, eu cuidava do som, tocava o violãozinho na igreja, e naquela noite, quando eu olhei para ela, eu vi um anjo do lado dela. Eu vi uma bandeja, e dentro da bandeja eu vi metade de um cérebro. A visão, quando a gente tem, é quase como se fosse um pensamento, uma imaginação. Só que eu não tinha tido muitas experiências dessas, e eu fiquei temeroso de falar alguma coisa de mim mesmo. Afinal de contas, eu já tinha ido orar na sua casa, e eu não queria de maneira nenhuma falar uma coisa que Deus não havia falado. O culto já havia dado prosseguimento, já tinham pregado a palavra, e o irmão, o mesmo que me havia convidado para orar na casa deles, era o encarregado da igreja, e ele já havia convidado a igreja para encerrar o culto, mas aquela visão me incomodava. Então eu falei com Deus, eu disse: Senhor, se realmente é o Senhor, mas eu falei em pensamento, eu pensei assim: Senhor, não vai ter jeito de qualquer outra coisa, nem demônio, nem pessoa escutar minha oração. Se realmente é Deus, Ele vai me responder e Ele vai escutar meu pensamento. E eu falei em pensamento com Deus: Senhor, se realmente é o Senhor que está falando comigo, se realmente o Senhor quer curar ela, Senhor, é algo grave, ela está paralisada, mas se é o Senhor, o irmão que vai encerrar o culto agora, ele vai dizer então, olhar para mim e vai me dizer: irmão Adeildo, me entrega o que Deus está te mandando. E eu terminei de pensar isso. O irmão parou com o microfone na mão, olhou para o lado, para mim, e disse: irmão Adeildo, entrega o que Deus está te mandando. Quando ele largou o microfone na minha mão, eu tremia como se fosse a noite mais fria. E na verdade não era tão frio aquela noite. Mas o poder que eu sentia da parte de Deus era algo tremendo. E aí Deus começou a me mostrar mais coisas. E eu falei para ela. Eu disse: irmã, eu vi do seu lado um anjo, e na mão dele tinha uma bandeja. Dentro dessa bandeja eu vi a metade de um cérebro. E Deus me falou aqui agora que você estava sentindo uma dor tão forte na tua cabeça que você pensou: eu vim na igreja, mas eu vou morrer aqui dentro. Na verdade,
Nesta hora, o anjo está colocando a mão dentro da tua cabeça e está tirando essa metade do cérebro que está doente e está colocando uma metade nova dentro de você e está te curando. Vem aqui para frente, porque Jesus te cura. A hora que eu falei isso, ela levantou a mão direita, ficou de pé e foi caminhando normalmente para frente. Jesus curou ela. Foi uma das primeiras experiências que eu tive e ficou gravada no meu coração. Anos depois eu enxerguei ela. Eles se mudaram dali, foram para outro lugar e me contaram que o seu Isaías voltou para Jesus. Ele era um presbítero e voltou às atividades. E anos depois eu estava na igreja, num culto, e no final do culto, quando eu estava saindo, eu vi aquela irmã de cabelinho branco, olhou para mim e sorriu. Ela também havia aceitado Jesus e disse para mim: "Você se lembra de mim?" E eu sorri. Oh, glória! Eu disse: como poderia esquecer? Isso é o que Deus continua fazendo. Ele tem algo maravilhoso para realizar na tua vida. Se você conhece alguém com uma doença, com algum problema difícil, mostre para essa pessoa esse vídeo. Talvez não esse, talvez algum outro. No canal aqui tem. Eu tenho contado tantos relatos. Alguma pessoa pode se identificar e pode saber que há um Deus que resolve esse tipo de problema. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te faça prosperar e te dê saúde e vida, mas principalmente salvação.